Em 2025, as nações enfrentam guerra, colapso econômico e repressão, tornando a sobrevivência quase impossível. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar os piores países para se viver e por que as coisas ficaram tão ruins. Irã. Em 2022, por um breve momento, mulheres iranianas e defensores dos direitos humanos tiveram um pouco de esperança. O movimento Mulher, Vida, Liberdade gerou protestos nacionais contra o regime opressor da República Islâmica. O líder supremo, Ali Khamenei, reprimiu duramente os dissidentes e, em 2025, surgiu uma nova ameaça: o risco de conflito direto com Estados Unidos e Israel. Por anos, o país tem buscado expandir seu programa nuclear, provocando tensões com potências globais e quase todos os seus vizinhos, nenhum dos quais quer lidar com o Irã armado nuclearmente. Em 2015, Irã e P5+1, Estados Unidos da América, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha assinaram o Plano de Ação Conjunto Global, O acordo permitiu ao Irã buscar energia nuclear com fins energéticos, sob monitoramento internacional para evitar armas nucleares secretas. 3 anos depois, os Estados Unidos da América saíram do Plano de Ação Conjunto Global e, sem novo acordo, o Irã retomou seu programa nuclear. Também financiou grupos militantes em sua guerra indireta contra Israel e outros. Em 13 de junho de 2025, Israel, com apoio dos Estados Unidos da América, atacou instalações nucleares e bases militares do Irã em grandes cidades, gerando temores de guerra regional entre iranianos e no mundo. Embora uma terceira guerra mundial não tenha se concretizado, os cidadãos iranianos ainda têm medo do futuro e estão pagando o preço pelo conflito recente. A República Islâmica do Irã acusou vários dissidentes políticos e praticamente qualquer pessoa capturada de serem espiões ou simpatizantes de Israel ou dos Estados Unidos. Durante o conflito de 12 dias, as autoridades prenderam 21 mil iranianos. As execuções cresceram 75% nos primeiros 4 meses de 2025 em relação ao ano anterior. Atualmente, viver no Irã e demonstrar simpatia pelos Estados Unidos da América ou usar vestimenta inadequada pode levar à prisão indefinida ou até à morte. E o Irã não é o único lugar onde a vida cotidiana pode parecer uma sentença de morte. Guiné Equatorial. A expectativa média de vida na Guiné Equatorial é de apenas 59,8 anos. Apenas metade da população chega aos 65 anos. Por que as coisas estão tão ruins? Corrupção e pobreza devastaram a infraestrutura, saúde e saneamento do país. Como resultado, doenças como malária, tuberculose e diarreia se espalham sem controle, deixando o país classificado como o menos preparado do mundo para qualquer epidemia. Mais de metade da população não tem água potável. Entre 6,6% e 7,6% da população vive com o vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida devido à falta de educação sobre a doença e à ausência de contraceptivos acessíveis e baratos. Quando se trata das perspectivas para as crianças na Guiné Equatorial, a situação é grave. Aproximadamente 20% das crianças morrem antes dos 5 anos. Segundo a Human Rights Watch, 1 em cada 4 crianças tem atraso no crescimento por má nutrição ou falta de alimento. Pode parecer que os problemas da Guiné Equatorial vêm da falta de dinheiro, mas isso não é verdade. Vastas reservas de petróleo trouxeram cerca de 45 bilhões de dólares entre 2000 e 2013. Ao invés de beneficiar 1 milhão de cidadãos, a maioria dos recursos foi para projetos de infraestrutura que, segundo órgãos de fiscalização, serviram apenas para enriquecer funcionários. Mesmo que você sobreviva a doenças e à fome, seu próprio governo ainda pode te destruir. A Guiné Equatorial é liderada por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, o governante não real mais longevo do mundo, que mantém o poder com mão de ferro. Ao falar, você pode ser espancado, preso ou desaparecer. Freedom House relata que tortura, espancamentos e desaparecimentos forçados são frequentes. Autoridades foram julgadas após 7 detentos morrerem por tortura, maus tratos e fome. Apesar dos julgamentos, quase nada mudou. A Guiné Equatorial não está sozinha. Outro país do Atlântico também foi da prosperidade ao caos por anos.
A Venezuela se encontra em uma situação que só piora há anos. Ela deixou de ser um dos países mais bonitos e bem-sucedidos da América do Sul e agora aparece em muitas listas como esta. Nos últimos 15 anos, a economia da Venezuela entrou em colapso enquanto líderes como Hugo Chávez e Nicolás Maduro desmontaram instituições democráticas e pisotearam os direitos humanos. Quase 7,7 milhões de pessoas fugiram para a Colômbia e outros países em busca de um futuro melhor. A queda do preço do petróleo, no fim da década de 2010, aliada à má gestão e corrupção do governo, causou 80.000% na Venezuela. Apesar da hiperinflação ter caído para estimados 225% em 2026, o dano já estava feito. Hoje, a taxa de pobreza supera 91% segundo o Centro Wilson, e em 2021, 67% das pessoas viviam em extrema pobreza. Desde 2005, Estados Unidos, da América, União Europeia e Reino Unido impuseram várias sanções à Venezuela, o que não ajuda. Isso causou falta de itens básicos e fome para muitos. Mais da metade das famílias venezuelanas estão tendo dificuldades para suprir todas as suas necessidades alimentares, e 17,6% da população está enfrentando a fome, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E se a fome não te pegar, o crime pode. Em 2024, a Venezuela foi líder mundial em criminalidade, segundo o World Population Review. A taxa de homicídios caiu para 26,2 por 100 mil abaixo dos 90 em 2015, mas ainda quase 5 vezes maior que a média global de 5,6. Muitos venezuelanos hoje têm medo de sair de casa. Objetos de valor, um celular, às vezes até comida visível podem fazer de você um alvo. Então, o que a polícia está fazendo? Bem, de acordo com os moradores locais e especialistas internacionais, eles estão se tornando parte do problema. Rebecca Hansen, professora assistente na Universidade da Flórida, entrevistou mais de 200 policiais venezuelanos e a maioria admitiu que as políticas de Maduro alimentavam o crime e a violência. Para venezuelanos comuns, isso resulta em pobreza, fome e criminalidade sem proteção. E a Venezuela está longe de ser a única. No mundo, populações vivem presas em países onde miséria e violência viraram norma. Síria. Em 2023, a Síria ficou em 4º lugar no mundo no Índice Global de Miséria. No ano seguinte, ficou em 8º no Índice Global de Criminalidade, o que não é motivo de orgulho. 13 anos de guerra civil terminaram em dezembro de 2024, com a queda do regime de Assad, e não surpreende que a Síria ainda lute para se recuperar. Mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas, metade ainda dentro do país e metade forçada a fugir para o exterior como refugiados. Alguns sírios começaram a retornar para sua terra natal, devastada pela guerra, mas a vida continua extremamente difícil. Apesar do fim dos combates, 90% da população ainda vive na pobreza. De 24,6 milhões de pessoas, 14,5 milhões sofrem insegurança alimentar, 9,1 milhões passam fome aguda e 1,3 milhão enfrentam crise severa. Apesar do fim técnico da guerra, ataques terroristas e violência ainda ameaçam a população. A atual autoridade de fato da Síria, Hayat Tahrir al-Sham, é ex-afiliada da Al-Qaeda e segue listada como grupo terrorista pela Organização das Nações Unidas. Após assumir em 2025, o Hayat Tahrir al-Sham reacendeu a violência, principalmente contra drusos e alauítas, com centenas de alauítas massacrados em Latakia. Observadores externos estimam que 2.500 combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria ainda estão na Síria e no Iraque. Em 22 de junho de 2025, um terrorista do Estado Islâmico atirou e explodiu uma bomba em uma igreja ortodoxa grega em Damasco, matando 25 pessoas e ferindo 63. Claro, os mais afetados de todos são as crianças da Síria, muitas das quais só conheceram a guerra durante toda a vida. Com 1/3 das escolas na Síria danificadas ou fechadas pelo conflito, grande parte das crianças perdeu a maior parte da educação. Segundo a Fundo das Nações Unidas para a Infância, até 2022 metade do sistema de saúde primário na Síria foi destruída e 2/3 das estações de tratamento de água danificadas, limitando muito o acesso à água potável. Enquanto a Síria tenta se reconstruir após a guerra,
outra nação desmorona sob a ditadura. Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode não estar sendo devastada por uma guerra no momento, mas a situação para os moradores continua a se deteriorar sob o comando do líder supremo Kim Jong-un. O relatório da Comissão de Inquérito da Organização das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte concluiu que a gravidade, escala e natureza dessas violações mostram um estado sem paralelo no mundo atual. Para começar, a Coreia do Norte está completamente isolada do resto do mundo. Chamadas internacionais são proibidas, o acesso à internet quase não existe e até viajar dentro do país exige permissão estatal. Possuir um filme ou CD estrangeiro já é motivo suficiente para você ser preso. Imagine ser detido pelo Estado por ouvir Ed Sheeran. Na verdade, talvez isso nem seja tão ruim. Se você fizer algo que revele sua deslealdade ao regime brutalmente repressivo do país, você não é o único a ser punido. Sua família e as próximas 3 gerações dela também serão punidas. Esse sistema, conhecido como Songbun, classifica cada norte-coreano como núcleo, vacilante ou hostil ao regime, com base não apenas em suas próprias ações, mas até mesmo no que o avô deles fez. Sua classificação Songbun define quase tudo: onde mora, empregos possíveis e como será tratado no tribunal, geralmente de forma injusta. Ela até decide quais pequenos privilégios, como acesso raro à internet, você pode receber. Em outras palavras, seu destino é decidido antes mesmo de você nascer. Desafiar Kim Jong pode resultar no banimento seu e de sua família para uma cidade isolada. Você não poderia fazer nenhum trabalho, nem para sobreviver. No pior cenário, aproveite a prisão, trabalho forçado ou até a execução. Entre 2000 e 2015, o regime executou 1.400 pessoas que sabemos. Como é quase impossível obter dados do país, ninguém sabe ao certo quão alto é esse número ou o quanto piorou desde então. Se você acha que isso é o pior, repense, pois em alguns lugares o governo virou o maior desastre. O Iêmen simplesmente não consegue ter um momento de alívio. Em 2014, Houthis tomaram a capital exigindo redução do combustível e saída do governo. Quando os líderes recusaram, tomaram o palácio e o presidente Abdi Rabu Mansur Hadi decidiu fugir. 2 meses depois, a Arábia Saudita e aliados do Golfo, com apoio dos Estados Unidos da América, lançaram ataques aéreos contra os Houthis. O Irã respondeu enviando armas, e a Arábia Saudita, com apoio da Marinha dos Estados Unidos da América, bloqueou navalmente e cortou suprimentos. Infelizmente, também impedem a chegada de comida e suprimentos ao Iêmen. Em meio a ataques aéreos, batalhas e bloqueios, 40,6 milhões de iemenitas enfrentam violência, fome e caos. Mais de 377 mil pessoas morreram entre 2015 e 2022, mas a Organização das Nações Unidas estima que 60% das mortes não foram causadas diretamente pela guerra, e sim pela insegurança alimentar e pela falta de assistência médica. Hoje, mais de 2/3 da população, ou 21,6 milhões de iemenitas, precisam urgentemente de ajuda humanitária. Com a infraestrutura destruída e secas frequentes, milhões de iemenitas perderam acesso à água potável após o colapso dos sistemas de esgoto. O resultado foi um enorme surto de cólera, infectando quase 250 mil pessoas. Hoje, o Iêmen concentra 35% dos casos globais de cólera, sendo o país mais afetado. 5 milhões de pessoas do país estão em risco de fome e 4,5 milhões foram deslocadas por anos. E para piorar, o universo envia surpresas como tempestades, secas e, em um toque bíblico, enxames de gafanhotos, deixando todos no Iêmen entre a cruz e a espada. Se a cruz fosse ataque aéreo e a espada água insegura. Em outros locais, anos de guerra e uma mudança rápida de poder deixaram milhões sob um regime brutal e repressivo. Afeganistão. Quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão em 2021, quase ninguém esperava que o governo colapsasse em questão de dias, mas foi o que aconteceu, e desde então a repressão brutal do Talibã só piorou. As mulheres foram gradualmente excluídas da vida pública, proibidas de ir a universidades, depois ao ensino médio, depois de sair sem um guardião masculino e agora de serem vistas ou ouvidas.
Em agosto de 2024, o Talibã determinou que mulheres adultas que saírem de casa por necessidade devem ocultar voz, rosto e corpo. Se você desobedecer essas leis, especialistas da Organização das Nações Unidas relatam que mulheres presas por motivos como conversar com outra mulher em público ou mostrar o nariz somem em prisões por tempo indefinido, enfrentando violência, ameaças e intimidação constante. Relatar esses problemas também é perigoso. Em setembro de 2024, o Talibã baniu transmissões ao vivo de programas políticos ou críticas ao grupo. Repórteres hostis ao regime foram presos e mantidos sem julgamento ou visitas familiares. Outros grupos políticos no país são ainda mais violentos. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria possui uma nova afiliada no Afeganistão chamada Estado Islâmico da Província de Khorasan, ou Estado Islâmico da Província de Khorasan. O grupo atacou o Talibã e civis, principalmente da minoria Hazara, incluindo um ataque em 12 de setembro de 2024, que matou 14 homens na província de Daikund. Como se não bastasse, o Afeganistão enfrenta uma crise econômica devastadora. Mais de 23,7 milhões de pessoas, mais da metade da população, dependem de ajuda humanitária para sobreviver. Mais de 665 mil refugiados afegãos foram forçados a voltar do Paquistão, muitos após construírem uma vida fora e retornarem sem encontrar nada. A missão da Organização das Nações Unidas no Afeganistão relata que eles foram torturados, maltratados e até açoitados publicamente pelo Talibã por deixarem o que o regime chama de paraíso. Enquanto os afegãos sofrem com o Talibã, em outra parte do mundo, famílias vivem presas a uma guerra que destruiu seu cotidiano. Sudão. Quando a guerra civil começou em abril de 2023 entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, a economia e a sociedade do país, já frágeis, colapsaram totalmente. Mais de 14 milhões dos 50 milhões de habitantes do Sudão foram deslocados e mais da metade enfrenta insegurança alimentar. Antes da guerra, 15,8 milhões de sudaneses já dependiam de ajuda humanitária. Desde então, mais 7 milhões caíram na pobreza, com a indústria perdendo metade do valor e o sistema alimentar encolhendo 1/3. O Comitê Internacional de Resgate estima que cerca de 30,4 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. Com a guerra paralisando o país, obter dados atualizados tornou-se quase impossível, e por trás deles estão impressionantes perdas humanas, dezenas de milhares mortos por combates, doenças e fome. Relatório de novembro de 2024 do Grupo de Pesquisa sobre o Sudão da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres apontou que 61 mil pessoas já morreram devido aos combates. 26 mil eram baixas entre combatentes e civis, o restante por doenças e fome. Mais preocupante ainda são os sinais de que a violência étnica que causou o genocídio em Darfur pode estar crescendo novamente. Desde o fim de 2023, observadores internacionais registraram aumento da violência contra não-árabes em Darfur, como os Mazalite, com 10 a 15 mil mortos apenas em dezembro de 2023. Sem contar que fugir não é uma opção fácil, já que o aeroporto internacional de Khartoum está fechado. O novo aeroporto internacional de Porto Sudão, o único grande aeroporto internacional ativo, fecha às vezes por ataques de drones. Fugir de carro é como o pior videogame, atravessando trilhas de areia no deserto, desviando de insurgentes e bandidos, torcendo para não ficar preso no Saara. Claro, é impossível falar sobre como o Sudão é um lugar ruim para se viver sem mencionar o Sudão do Sul. Criado em 2011, o Sudão do Sul é o país mais novo e ainda enfrenta muitos problemas de crescimento. Se separar do Sudão não trouxe a paz e a estabilidade que esperava, e em muitos aspectos as coisas estão ainda piores. As enchentes estão destruindo vidas e meios de subsistência aqui. O Sudão do Sul é um dos países mais impactados pelas mudanças climáticas, mas possui poucos recursos e capacidade política para enfrentá-las. O país sempre teve grandes enchentes, principalmente em Sud, uma depressão que serve de reservatório para o rio Nilo Branco. No entanto, os anciãos da comunidade nunca presenciaram enchentes como as atuais.
A área de inundação normalmente cobre cerca de 18.600 milhas. No auge, e com frequência crescente nos últimos anos, ela pode chegar a 80 mil milhas quadradas, quase o tamanho da Bielorrússia. A inundação não afeta só áreas para moradias e infraestrutura. Ela isola vilarejos, transformando-os em ilhas isoladas, destrói terras agrícolas e plantações e deixa grande parte do solo inutilizável por um futuro previsível. O chefe de missão dos Médicos Sem Fronteiras no Sudão do Sul, Maman Mustafa, afirma que as comunidades vivem mudando de lugar sem saber se conseguirão colher o que plantaram. Áreas alagadas por muito tempo elevam o risco de doenças. Segundo o Dr. Léo Tremblay, as inundações aumentam o risco de pneumonia, infecções de pele, doenças diarreicas, cólera e hepatite A e E. A perda de terras agrícolas, o colapso no abastecimento e conflitos por recursos deixaram 7,7 milhões em grave insegurança alimentar. 2 milhões de pessoas foram deslocadas e a gravidade das inundações dificulta às organizações humanitárias decidir onde montar abrigos ou postos de assistência. O Sudão do Sul recebe quase 900 mil refugiados que fogem da Guerra Civil do Sudão desde dezembro de 2024, aumentando a pressão sobre uma sociedade já frágil e economia devastada. E ainda assim, quase nenhum país do mundo se compara à absoluta anarquia deste próximo país, o Haiti. No último discurso como coordenadora humanitária no Haiti, Ulrika Richardson comentou sobre o país que tentava ajudar. Frequentemente já não encontro palavras para descrever a situação. É alarmante, grave ou urgente? É tudo isso e mais. Sabe que a situação está ruim quando a FAA proíbe voos dos Estados Unidos da América para o Haiti. Depois que 3 aviões foram atingidos por tiros em 11 de novembro de 2024. Uma comissária de bordo ficou ferida e os investigadores dizem que os tiros não foram acidentes, mas ataques deliberados de gangues para impedir viagens de entrada e saída do país. Os principais centros de transporte e grande parte de Porto Príncipe foram tomados por gangues violentas. Usam roubo, espancamento, assassinato e agressão para coagir e intimidar a população local. As coisas pioram a cada dia. Segundo o Escritório Integrado da Organização das Nações Unidas no Haiti, mais de 4 mil pessoas morreram entre janeiro e 2 de julho. Isso é 24% maior que a taxa de homicídios já fora de controle de 2024. Para piorar, falta liderança para trazer ordem. O Haiti nem tem presidente. O último, Jovenel Moïse, foi morto em 2021. Ariel Henry, seu sucessor, passou boa parte do governo em Porto Rico por ter pouco controle sobre o país. O Haiti só conta com um conselho presidencial de transição, totalmente ineficaz e sem ações relevantes até agora. Enquanto isso, 1,3 milhão de pessoas de uma população de 11,8 milhões foram deslocadas. Gangues circulam pelas ruas enquanto os moradores se encolhem de medo e parece que não há esperança de um futuro melhor à vista. E se você achou ruim viver nesses países, espere até ver os lugares em que você nem pode pisar. Confira 13 lugares que ninguém tem permissão para visitar, ou clique neste vídeo em vez disso.